ACI Auto Sport. A partir de agora, confira tudo sobre o mundo da velocidade na terra, asfalto, arrancadões, ralis e drift, além de cobertura de eventos, entrevistas com pilotos e o calendário das principais provas do Brasil. ACI Auto Sport, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí. A apresentação do comunicador Mafra e reportagens Francis Henrique Trenepol. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bem-vindo, bem-vinda a mais um ACI Auto Sport, o programa que leva você até o mundo da velocidade. Seja na terra, no asfalto, é velocidade e a gente traz aqui num bate-papo super bacana com o jornalista Francis, nosso querido, que hoje vamos trazer aqui assuntos sobre a turismo nacional, inclusive teve muito sucesso aí de catarinense, que maravilha. E a Stock Car também, é isso, Francis? Isso aí, Mafra, olá. A gente teve na semana passada, aí, início de abril, né, primeiro final de semana de abril, a abertura da Turismo Nacional e da Stock em Goiânia. A TN, vamos destacar aqui, das 6 provas, 5 vitórias do Juninho Berlanda, piloto aqui de Santa Catarina, cria da terra, veio do kart, fez a escolinha da velocidade na terra e está brilhando aí na Turismo Nacional. Inclusive é o atual campeão da Turismo Nacional, temporada 2022. E o Juninho, das 6 provas, ele ganhou 5 e aquele não ganhou, ele chegou em segundo, colado no vencedor. Então aqui um destaque muito grande e especial para essas vitórias do Juninho Berlanda. Destacar também a equipe dele, que é do Sérgio Pen, equipe catarinense, preparador de Pomerode. O Sérgio que iniciou a carreira nas pistas aqui em Santa Catarina como piloto, e depois migrou para a preparação dos carros. Então o Sérgio é um daqueles casos que, se o piloto reclamar do carro e falar que não está rendendo, ele senta ele lá vai lá e mostra, espera aqui, menino, olha aqui como é que faz com isso aqui, ó. Entende mesmo, né? E destacar também, Mafra, que a única vitória que não ficou nas mãos do Juninho Berlanda foi do Guilherme Sirtoli, um piloto paranaense, porém com carro preparado aqui em Santa Catarina pela Porsche Hack, o Jack Portela e o Adriano Hack, lá de São Bento do Sul, que também é uma equipe relativamente nova, eles que são crias aí do genial Arildo Frankenberg, e montaram a equipe deles e já estão colhendo bons resultados. Então a cena do automobilismo catarinense no cenário nacional é muito bom. A gente tem uma grande escola aqui, não apenas de pilotos, mas também de preparadores. Todos os nossos preparadores que participam, que têm suas equipes, têm carros, tanto Turismo Nacional, Marcas Brasil, Copa Truck, todas as grandes categorias onde eles estão envolvidos. A gente sempre acaba tendo aí uma vitória, um pódio de uma equipe, de um piloto catarinense. E isso é bacana demais, porque é um trabalho que já vem aí ao longo dos mais de 40 anos de história do Campeonato Catarinense de Automobilismo, que tem sido esse grande celeiro de pilotos e preparadores. E Santa Catarina, então, despontando, sendo o grande destaque no turismo nacional aí, tanto na vitória com o piloto, quanto da equipe. Então, realmente, sem dúvida. Mostra aí o quanto, né, tem de talento nesse nosso estado, né, Francisco? Exato. Inclusive, até é bom destacar, Turismo Nacional vem numa formatação aí diferente. Até o ano passado a gente tinha mais divisões, né, subdivisões dentro da categoria. E esse ano virou um grid só, todos com motor 2.0. O motor e câmbio é fornecido pela própria organização. Então o piloto só precisa levar o carro, lá eles instalam motor e câmbio. Câmbio agora é pedal shift, então é um sistema diferente. A maioria dos pilotos que vêm de campeonatos regionais está acostumado com aquele famoso câmbio H, né, que é igual ao câmbio de rua, então muda um pouco a tocada. E a gente teve nessa primeira prova da Turismo Nacional 15 carros inscritos. A expectativa é que ao longo do ano aí esse grid cresça bastante, já tem outros pilotos procurando a categoria. E então essa é a tendência de crescer no decorrer do ano. E a gente espera, obviamente espera e torce muito, tanto pelos pilotos quanto pelas equipes aqui de Santa Catarina,
que ao final do ano consigam trazer aí para nós mais títulos na bagagem. Sem sombra de dúvida. Começamos bem, hein? Começamos bem. Com o pé direitíssimo, né? Com Sem os dúvida. 2 pés ali mandando ver muito bem, né? Com os 2 pés. Parabéns para a equipe, né? E para o piloto também que fez esse grande certeza. espetáculo na pista, né? É isso aí. E aí a gente teve também a abertura da Stock Car, Stock Brasil, né? Stock Pro. A gente teve esse ano, conforme nós já adiantamos o programa anterior, a Stock agora está vindo com uma novidade, que é o pneu Hankook. Até ano passado era o pneu Pirelli, então havia aí uma expectativa com relação ao desempenho do pneu. Ele se superou, muito elogiado aí pela maioria absoluta dos pilotos e das equipes. É bom a gente frisar e destacar que a fábrica da Hankook na Coreia pegou fogo, e muitos pneus ainda estavam lá para ser despachados para cá. Então, em função disso, as equipes que previamente iriam contar com 5 jogos de pneu, acabou ficando só com 3. Então, isso automaticamente é menos tempo de pista, menos desenvolvimento, mas ainda assim o pneu se mostrou muito bom, o desempenho foi fantástico. Além disso, nós tivemos a novidade esse ano, Mafra, que é da asa traseira, é uma asa nova, uma configuração diferente. Alguns problemas que são inerentes a tudo que é novo, né? O pessoal certamente aí vai buscar solucionar alguns problemas que aconteceram para as próximas etapas. Teve algumas asas que quebraram isso? Isso, exatamente. Problema de... Algumas acabaram sendo por toques, mas teve outras que não existiu essa situação de toque. Então, ficou até engraçado na transmissão que as asas pareciam que tinham vontade própria, porque dependendo da curva ela estava inteira, na outra curva estava caída, aí do nada ela ficava em pé de novo. Foi uma situação até inusitada, engraçada. Mas mesmo assim, isso não teve uma interferência direta no resultado da prova. Talvez os pilotos aí com asa quebrada, talvez e muito provavelmente perderam alguma coisinha de velocidade de reta, um pouquinho de pressão em curva, mas nada que aparentemente tenha afetado o resultado final. Importante também destacar, e aqui vale um destaque em luzes de neon, o preparador Rosinei Campos, o famoso Meinha. Ele é um preparador da primeira leva da Stock. Aliás, ele é o único que desde a primeira prova até essa última de Goiânia participou de todas as provas da Stock. E ele é dono da RC Competições e ele é sócio do filho dele, o Marcel, na RCM. E os 4 carros, 2 da RC e 2 da RCM, o final de semana inteiro figuraram entre os primeiros. Inclusive o Daniel Serra, que é piloto da RC, venceu a primeira prova. Então, um desempenho fantástico. O Meinha é um cara diferenciado, acima da média. E olha que ali nós temos grandes equipes, grandes preparadores, pessoas com muita história no automobilismo. Mas a gente tem que aplaudir em pé o Meinha, porque o trabalho que ele tem feito aí nesses últimos anos é sensacional. E os carros dele, nem parece que existia essa questão do pneu novo. Do jeito que foram para a pista, o tempo já veio. Acertaram em cheio calibragem, cambagem e zerou. Essa história do pneu, a gente comentava inclusive no outro programa, você me falava sobre as diferenças, principalmente na questão de que ele é mais seco, é isso? É duro. Ele é mais duro. O composto é mais duro. Mais duro do que o outro pneu, né? Isso. Então ele dá algumas vantagens na questão da agressividade mesmo, né? Isso, O outro pneu, por exemplo, quando o piloto saía do box, o pneu ainda estava um pouco mais frio, se ele já atacasse a zebra logo de início, tinha o risco de quebrar o ombro do pneu, o ombro a lateral, né? E esse não, pelo fato de ele ser mais duro, a durabilidade dele é maior também, porque a gente sabe que o pneu, quanto mais mole, mais macio, ele tem mais gripe, mas em contrapartida a vida útil dele é muito mais curta. Então esse pneu, ele tem um desempenho médio, que ele é muito parecido do início ao fim da vida útil dele na pista, né? Pelo fato de ser duro, ele acaba naturalmente demorando um pouquinho mais para esquentar, mas ele não traz esse problema de quebra tão fácil assim de ombro, de deslocamento de pneu. Então esse é um ponto positivo. E outra coisa que eu gostaria de destacar, Mafra, a respeito dessa prova de Goiânia,
O Ricardinho Maurício é um piloto que vinha numa carreira internacional brilhante, ele tinha tudo para chegar numa Fórmula 1, numa Fórmula Indy, mas ele esbarrou naquele problema financeiro, que a gente sabe que a maioria dos pilotos acaba enfrentando em algum momento da carreira. Então o Ricardinho, lá em 2004, ele regressou ao Brasil e entrou na Stock, e desde então está na Stock. E ao longo desses 19 anos, essa é a 19ª temporada dele, ele em Goiânia conquistou o pódio de número 86 na carreira dele, ele que vinha empatado com o Cacá Bueno em 85 pódios. Então agora com esse pódio de número 86, o Ricardinho Maurício passou a ser o terceiro piloto nas estatísticas da Stock em número de pódio, estando atrás apenas do Ingo Hoffmann e do Paulão Gomes, duas lendas vivas aí da Stock. Então o Ricardinho é um piloto diferenciado e é muito bacana ver o tanto que ele evoluiu ao longo desses anos na Stock e agora atingindo esse número. E obviamente o Cacá, como também está em atividade, esse ano o Cacá está numa equipe nova, ele vinha sofrendo aí nos últimos anos com resultados, não estava atingindo aquilo que almejava. Esse ano o Cacá com uma equipe nova, tem outra expectativa, é bem possível que o Cacá conquiste alguns pódios ao longo do ano. Então a gente vai poder acompanhar durante essa temporada aí de 2023 essa luta de Ricardinho Maurício e Cacá Bueno pelo reinado aí na terceira posição nas estatísticas. Fortes emoções, muita adrenalina, bacana demais ter essa pegada fora, né? Da competição como um todo, né? Exato, a gente sabe que tem sempre aquela briga pela vitória, né? Pensando no campeonato, mas são estatísticas e isso fica para a história, então acaba mexendo um pouquinho, talvez até um pouco com a vaidade dos pilotos, por que não? Afinal de contas, é um número importante na carreira de cada um. E aí a gente vai poder acompanhar essa briga aí. E tá, vamos lá então, eu quero um palpite. Como é que chega a final do ano essa briga? Olha, pela realidade que a gente tem posta na Stock, eu aposto mais no Ricardinho Maurício. Mas o Cacá Bueno tem uma carreira brilhante dentro da Stock, é um piloto de mão cheia e não vai ser surpresa nenhuma se chegar ao final do ano ele estiver na frente desses números. Mas hoje, a realidade das equipes e tudo, sim, o Ricardinho corre pela equipe do Rosinei Campos, o Meninha, é disparado o melhor conjunto do grid, né? E o Ricardinho, em termos de tocada, também não tem nada a falar dele, a não ser coisas positivas e elogiosas. Então, a tendência é que ele chegue ao final do ano, mas é uma briga para a gente acompanhar. Como dizia o Fangio, carreiras são carreiras, então tudo pode acontecer aí no decorrer do ano. As pistas é que vão dizer, né? Temos a resposta. A resposta. Mais alguma coisa sobre a Stock ainda? Então, Mafra, eu queria só finalizar destacando a vitória da segunda prova da Stock, que foi do Thiago Camilo. Ele que correu, habitualmente ele corre com o número 21, né? A carreira inteira dele com o número 21. Essa prova em especial ele correu com o número 16, que era o número que o tio dele corria, o Sérgio Ruas Camilo, ele que acabou falecendo aí recentemente num acidente de moto causado por buracos na estrada. E é um absurdo que a gente veja esse tipo de morte acontecer pelo estado da estrada. Isso é uma vergonha. Essa morte aí a gente pode atribuir sem medo nenhum como culpa dos políticos, porque eles é que deveriam estar preocupados em resolver problemas das estradas, das escolas, dos hospitais e mais uma série de coisas, infelizmente, não fazem. Então, fica aqui o desabafo contra a situação que a gente encontra no Brasil, aí tudo sucateado, escola, estrada, hospital, é uma vergonha. Os políticos precisam entender qual é o papel deles, a função deles, e isso em todas as esferas, municipal, estadual, federal. Mas voltando ao assunto da prova, foi uma vitória muito bonita, muito emocionante. A comemoração do Thiago, junto ao público, depois no pódio, extravasando, foi um negócio assim de arrepiar, e fica aqui os parabéns para o Thiago, não só pela vitória, mas pela homenagem. E a gente sabe que o Thiago é um piloto muito competente, apesar de ele ainda não ter título na Stock. Ao longo dos últimos anos ele vem brigando o campeonato inteiro e no final sempre acaba uma quebra, um toque, alguma coisa, mas ele é um piloto que
O que está faltando na carreira dele é justamente esse título. Esse ano ele tem grande chance pela equipe que ele está também de conquistar. Então é outro piloto para a gente ficar de olho. A gente sabe, na Stock nós temos em atividade nesse ano 7 campeões, 4 ex-pilotos da Fórmula 1, piloto da Fórmula Indy, que é o Tony Kanaan. Quem chegou esse ano também, o Dudu Barrichello, filho do Rubinho, que já chegou mostrando o seu cartão de visita. Então eu arrisco a dizer, Mafra, que é a temporada com o maior número de talentos na pista de todos os tempos da Stock. A gente já teve temporadas muito fortes, com grandes nomes, mas eram 3, 4, 5, esse ano não. Nós temos praticamente o grid inteiro andando no mesmo segundo, então só isso já é uma resposta para tudo. E são pilotos campeoníssimos em tudo que fizeram na carreira. E a gente deve acompanhar aí com bastante atenção a Stock esse ano. Olha aí, vem grandes emoções de aguardo. Eu vou para o apoio cultural, a gente volta já já, o intervalo está chegando aí, mas na sequência a gente continua falando de esporte aqui, é o seu ACI Auto Esporte, o mundo do auto esporte levado até você. Voltamos com o programa ACI Auto Esporte, o programa para quem é apaixonado por velocidade, grandes máquinas e fã de pilotos incríveis. Produção Automóvel Clube de Itajaí e apresentação Mafra. Voltamos com a ACI Auto Esporte, trazendo para você as informações, o que rolou nas pistas, o que vai acontecer, você fica sabendo aqui. Lembrando que esse é um programa do Automóvel Clube de Itajaí. Aproveite, siga, curta, comente as redes do Automóvel Clube de Itajaí e também aí confira os programas, né, ACI, que estão postados ali em nossas redes. De 4 rodas, vamos para as 2 rodas, que teve emoção em moto também, é isso? É isso aí, Mafra. A gente teve aqui na nossa vizinha Argentina uma etapa do Mundial da Moto Velocidade, MotoGP, né? O Marc Marques, que é o grande nome da MotoGP, depois da aposentadoria do Valentino Rossi, não participou dessa etapa. Ele está se recuperando aí de uma cirurgia na mão, depois de um acidente em Portugal. E a novidade que a gente tem esse ano da MotoGP é o formato das corridas. Eles adotaram muito parecido com a Fórmula 1, em algumas situações uma corrida sprint e no sábado, e aí no domingo a corrida efetivamente principal, né? E aí nesse caso a corrida de domingo aconteceu sob chuva na Argentina e o Brad Binder acabou vencendo a corrida de sábado, enquanto o Marco Bezzecchi venceu no domingo a corrida principal. O Marco Bezzecchi, que é piloto da equipe do Valentino Rossi, ele se aposentou das pistas, mas não do mundo da velocidade, né? E também foi a primeira vitória da Ducati na Argentina. Era a equipe que ainda não tinha vencido o GP da Argentina. E aqui é importante fazer um parênteses, Mafra. A gente, quando existia o falecido Autódromo de Jacarepaguá, que acabou virando aquela Vila Olímpica que depois ninguém mais sabe o que virou, a gente tinha a MotoGP no Brasil. E é um evento que, olha, é espetacular, pessoas do mundo inteiro reunidas, os fãs acompanham a categoria em todas as etapas. Daqui do Brasil nós tivemos muitas pessoas, especialmente aqui do Sul e mais especial ainda aqui de Santa Catarina, que saíram em caravana para a Argentina para acompanhar essa prova. Então faz muita falta a gente ter uma etapa aqui do Mundial de MotoGP. Esperamos que em breve aí a gente consiga ter algum autódromo homologado para receber provas de moto, porque hoje, pelo menos provas de moto do Mundial, né? A gente tem algumas provas, o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade nos autódromos aqui, Interlagos, Goiânia, outras pistas, mas esses autódromos não estão homologados para receber MotoGP. Então talvez aí desses autódromos novos que estão sendo construídos, algum consiga essa licença. A gente sabe que a parte de área de escape, questões de segurança para as provas de moto são diferentes, tem suas peculiaridades com relação a regras para corrida de carro, e fica essa torcida para que a gente possa, num futuro breve, ter de novo aí a MotoGP pousando no Brasil. Tomara, né? O Auto Esporte é que agradece, sem né? Dúvida, temos sem público, dúvida. temos pilotos, temos tudo, falta essas pistas aí. É isso aí, inclusive nos anos de ouro do Valentino Rossi aqui no Brasil, só ele, o que ele arrastava de público para as etapas, uma multidão torcia por ele,
E hoje em dia a bola da vez é o Marc Marques, né? É o cara que disparado tem a maior torcida na MotoGP. E a gente tinha, né, nessa época mais antiga aí, o Alexandre Barros, que foi o principal destaque nessa geração mais recente da moto. A gente já teve outros no passado também, mas o Alexandre Barros foi o grande nome da moto aí nos últimos anos. Então, seria interessante que a gente tivesse outro piloto aí disputando a ponta, vencendo provas na MotoGP. Quem sabe, com tudo isso acontecendo, isso se repita. Tomara, aos bons e velhos tempos. Voltamos para os carros? Voltamos para os carros e agora vamos falar de uma boa notícia. São Bento do Sul vai receber agora, no mês de maio, o Sul Brasileiro de Velocidade na Terra. São Bento que vinha enfrentando alguns problemas de ordem burocrática, de documentação, tinha vencido a licença de uso lá do autódromo e demorou um tempo aí. A gente sabe como é que é esses trâmites de burocracia, órgãos públicos, etc. Mas agora foi tudo resolvido e a reestreia de São Bento no cenário aí do automobilismo na Terra vai ser com essa vinda do Sul Brasileiro. Ano passado a gente já teve uma edição em Santa Cecília. A tendência e a expectativa é que esse ano seja um campeonato ainda maior. Santa Cecília foi em conjunto a realização com a última etapa do Campeonato Catarinense. Dessa vez será um campeonato exclusivo, não vai ter outra coisa que não o Sul Brasileiro. E os pilotos já estão procurando a federação, querendo regulamento, querendo mais detalhes sobre a prova. A gente já sabe que vai ter uma formatação diferente dessa prova, serão 3 baterias, aqui no Catarinense o habitual é 2. Então tudo isso vai botar um tempero especial aí. A gente está só aguardando a confirmação de todas as categorias que vão participar, mas desde já fica o convite aí os amigos amantes da velocidade, que fiquem de olho aí no calendário para não perder essa etapa única do Sul Brasileiro em São Bento do Sul agora no mês de maio. Olha, pertinho da gente aqui, hein? Muito bom. Para nós aqui é uma das pistas mais próximas que tem, né? São Bento e Ascurra são as mais próximas, então é um pulinho, dá para sair daqui de manhã cedinho e curtir um dia inteiro de velocidade e voltar para casa no fim do dia. Tá aí, vamos lá, vamos para São Bento do Sul. Quem sabe você aí, Autosports, está por lá também, fazendo uma cobertura, hein? Bacana, hein, bacana demais, hein? Legal demais. Bora para São Bento, então. Maravilha, maravilha. E tem mais prova no estado rolando? Tem mais também. A gente tem agora, dia 22 de abril, tem a segunda etapa do Catarinense em Ascurra. E na semana seguinte, dia 29 e 30 de abril, a gente tem a primeira etapa da TCC, a Turismo Clássico Catarinense, junto com a Old Chevy, que esse ano passa a fazer parte, junto com a TCC, um campeonato, né, 4 etapas, as 2 categorias juntas, e em conjunto também a Taça Mafra de Velocidade. Então o Mafra é um autódromo muito tradicional aqui em Santa Catarina, na realidade toda a região norte é o berço do automobilismo catarinense, lá que efetivamente iniciou o Campeonato Catarinense de Automobilismo. E Mafra ficou muitos anos abandonado, aí depois, por mais alguns anos, teve só lá o campeonato da Chevy Light, que era praticamente um citadino, mas estava movimentando. E agora Mafra vem retornando nos últimos anos aí com as etapas da TCC e desde o ano passado o Campeonato Catarinense regressando a Mafra. Mafra volta a ter aquele destaque que sempre mereceu e não deveria ter perdido nunca dentro do cenário do automobilismo catarinense. Mafra, que é uma das pistas que tem atualmente a maior reta de Santa Catarina. Ao longo desses anos a pista passou por algumas mudanças de traçado. Agora essa última configuração ela está mais próximo daquilo que era a pista original, mas só para te ter uma ideia, Mafra, a pista lá, a original, teve uma vez que o pessoal da Polícia Rodoviária Federal estava lá e emprestou o radar. Os Opalas naquela época, estamos falando aí anos 1990 e alguma coisa, os Opalas chegavam no final da reta a 214. É muita velocidade. Isso para uma pista de terra é muita velocidade. É muita coisa. Mafra era a pista que tinha a média por volta mais veloz do estado e acredito que ainda seja, junto com o Joaçaba. A Joaçaba é outra pista muito veloz.
Então é muito bacana ver esse retorno de Mafra. A gente perdeu nos últimos anos aí, já desde 2017, Lontras, que era uma pista fantástica, um lugar maravilhoso, que dava muito público. Então, ver uma pista retornando agora com uma nova diretoria muito empenhada, pessoas com muita credibilidade dentro da cidade, que é importantíssimo, parceria com a prefeitura, né, poder público junto, os empresários da cidade, isso dá uma importância muito maior ao evento, que já é de grande importância. Então a gente deixa aqui o convite para que quem puder também vá para a Mafra. No próprio dia 22 também a gente tem a abertura do Campeonato Gaúcho de Velocidade na Terra, em Cruzilhada do Sul. Alguns catarinenses também estarão lá. No dia 6 de maio a gente vai ter a abertura do Campeonato Paranaense de Velocidade na Terra em Telêmaco Borba. Então, Mafra, a gente tem um cenário muito bacana aqui no sul do Brasil de velocidade na terra. Por mais que Paraná e Rio Grande do Sul tenham os autódromos de asfalto, a terra ainda é muito forte. O Paraná agora vem dá quase para chamar de um renascimento da velocidade na terra. E para gente que ama a poeira e tem poeira na veia, é legal demais ver essa movimentação toda, né? Maio promete, então, muitas provas. Muitas provas aí entre final de abril e início de maio. Catarinense, gaúcho, paranaense, sul brasileiro, TCC, Old Chevy, Taça Mafra. Olha, para quem gosta, é um prato cheio. Prato cheíssimo. É um prato cheio para se lambuzar de poeira. Falando de Mafra aqui, deixa eu mandar um abraço para a direção, né, da nova direção do Automóvel Clube de Mafra, que a gente teve a oportunidade. Rafael, gente boa demais. Estivemos aqui na sede da FAUESC, acompanhando a visita deles à sede, vieram conversar com o Nick. E a gente pôde conversar, bater um papo sobre as ideias e os projetos deles. Vêm com muita seriedade, com muita garra e muita vontade de realmente levantar o nome da cidade de Mafra aí dentro do autoesporte. Isso é o mais importante de tudo, porque a gente sabe que tudo acaba passando na mão de pessoas. Não é um CNPJ, uma entidade que é boa ou que é ruim, são pessoas. E quando a gente tem pessoas com todas imbuídas nesse mesmo espírito, esse intuito de fazer o negócio crescer, andar, levar com seriedade, tratar da maneira como tem que ser, é sucesso garantido. Forma do sucesso. Então é a fórmula do sucesso, a gente espera e deseja todo o sucesso do mundo, não só para a Mafra, mas para todas as pistas. A gente sabe a luta que é fazer uma etapa, seja do campeonato que for, aonde for. Então fica aqui o nosso agradecimento, reconhecimento a todos os presidentes de clubes aí, em especial das pistas de terra, que é um trabalho homérico a cada prova, ter que refazer a pista, ao contrário do asfalto que, dependendo lá, dá um tapinha na grama na volta da pista, né, que só corta a grama e está tudo pronto. Aqui que eu digo na terra, seja aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, em qualquer estado, a pista precisa ser refeita, é um trabalho de muitas e muitas horas, muita máquina, muita gente envolvida. Então é fundamental que a gente faça esse reconhecimento e esse agradecimento a todos que se dispõem a trabalhar nisso, e a gente sabe que é um trabalho voluntário, não tem nenhum tipo de remuneração, é por amor mesmo ao esporte, então fica esse reconhecimento e essa nossa gratidão. Sem dúvida nenhuma. Senhoras e senhores, estamos chegando ao final de mais um programa CI Autosport. Alguma coisa que eu deixei passar? Faltou falar do Fast Club. O Fast Club, claro, de 21 a 23 de abril, imperdível, viu? Itajaí vai receber o segundo Fast Club, uma reunião de clubes automotivos de todo o estado e do Brasil. Jeeps clubes, bugs clubes, automóveis clubes, seus carros esportivos, os antigos mobilistas, nossos amigos dos carros antigos, todos presentes em um mega evento. 3 dias com muitas atrações, shows de bandas de rock, uma noite flashback com a banda GT80 e DJ Xande. No sábado à noite vai ser o bicho, cara, bom demais, viu? Gincanas, brincadeiras, ações sociais, entidades beneficentes da região oferecendo seus produtos, vendendo para angariar fundo para essas entidades. Então, realmente um mega evento, com espaço, inclusive, para você que quiser acampar. Olha só, motorhome, Kombi Room, espaço para barracas,
toda a estrutura com banheiro, chuveiro, tudo preparado para você fazer uma festa muito especial. 3 dias, de 21 a 23, bem no feriadão do Tiradentes. Todos os caminhos trazem ao Parque do Agricultor aqui na cidade de Itajaí, segundo Fest Club. Garanta já o seu ingresso, entre no site festclub.com, já compre o seu ingresso e ó, detalhe, hein? Pode levar a barraca, quer levar sua churrasqueira, pode levar sua bebidinha, levar o seu pessoal para se divertir. Bacana, e a ideia é confraternizar. Nós vamos reunir e confraternizar os clubes automotivos de Santa Catarina e do Brasil. 21 a 23 de abril, no Parque do Agricultor. E a gente vai ficando por aqui. E só para encerrar, antes, rapidinho, Mafra, como na última semana a gente não teve nada em função da Páscoa, esse final de semana aí, para quem gosta de acompanhar as provas pelo YouTube, tem corrida da Gold Turismo, da Gold Classic em Guaporé, tem a etapa do Paulista de Automobilismo em Interlagos, tem MotoGP, tem Fórmula Truck e tem Fórmula Indy. Então é um prato cheio aí para quem gosta de ficar ligadinho na TV final de semana. Vai ficar por casa, já sabe o que procurar. Vai procurar emoção? Busca aí que tem de monte para você, tá certo? Um forte abraço e até o próximo ACI Auto Esporte. Valeu, gente! Você assistiu o programa ACI Auto Esporte, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí, que há 32 anos reúne amizade e apaixonados por automobilismo. A apresentação do comunicador Mafra e reportagens Francis Henrique Trenepol. Fique ligado, na próxima sexta-feira tem mais ACI Auto Esporte.